A gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com a Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da Veda Investimentos. Camila, muito bom dia. Um prazer tê-la conosco aqui na CBN. Bom dia, o prazer é todo meu. Camila, duas questões já. Aonde que a gente vai parar, né, com essa inflação maluca e se, na sua opinião, essa recente alta da Selic aí que pulou, né, para 9,25%, ou melhor, para 7,75% ao ano na última reunião, se vai ter condições realmente, o poder de frear essa inflação? Exatamente, essa é a grande dúvida. Você até se antecipou, já está nos 9,25, que é o que a gente deve enxergar de Selic para o final de 2021, porque realmente a tarefa de conter a inflação, ela não está fácil. Por quê? A gente sabe que o remédio que o Banco Central tem para conter o processo inflacionário é a taxa de juros. É um remédio que é amargo para a população. No entanto, ele vem justamente para proteger o poder de compra da população, para estancar esse processo inflacionário. Só que o que nós estamos observando nesse PCA do mês de outubro e nos últimos meses é que a inflação está concentrada principalmente nos preços administrados, que são aqueles preços corrigidos por contratos, onde entra o preço de energia elétrica, onde entra o preço do botijão, e o preço dos combustíveis, como é o caso do óleo diesel e da gasolina. E a elevação da taxa de juros em relação a esses preços, ela acaba não sendo tão efetiva, assim como em cima dos preços de alimentação no domicílio. A gente tem aí gastos de subsistência. E quando a gente olha para os preços administrados, principalmente para a parte de combustível, a gente tem uma questão delicada que envolve todo um contexto global. Então, essa é uma introdução que mostra, né, como vai ser difícil para o Banco Central controlar esse processo inflacionário. O que a gente vai ver, possivelmente, é ele estancar a parte, por exemplo, dos preços de serviços, que tem um aquecimento agora no segundo semestre de 2021, e com esse processo de elevação de taxa de juros, provavelmente é por aí que ele vai mitigar parte dessa pressão do IPCA, mas realmente não vai ser uma tarefa simples. Bom, e diante desse cenário aí, eu tinha até anotado mesmo aqui 9,25, porque é a aposta da maioria dos economistas, pelo menos quando saiu a ata, né, do aumento de 1,5 ponto percentual, o Banco Central vinha aumentando em 1, jogou para 1,5, e aí a expectativa naquele momento de que viesse mais uma alta de 1,5, aí fecharíamos o ano com 9,25% ao ano. Mas eu estou ouvindo gente aí falando que pode vir uma alta ainda maior na próxima reunião agora, marcada para os dias 7 e 8 de dezembro. Você acha o quê, hein, Camila? A gente está escutando no mercado financeiro a possibilidade do Banco Central acelerar o ritmo de alta no mês de dezembro, não só por conta do processo inflacionário, porque, como eu expliquei, talvez essa manutenção no ritmo de 1,5 ponto percentual, ele seja o adequado. Mas o fato é que quando a gente olha para a nossa curva de juros aqui no Brasil, né, as precificações futuras para taxa Selic, a gente tem um outro componente que não é apenas a leitura do quadro da inflação corrente, que diz respeito também o cenário da política fiscal. E aí a gente tem a questão da PEC dos precatórios, a expectativa em relação à condução do orçamento para 2022. Isso daí é o tal do risco Brasil, o risco fiscal, que coloca prêmio ali na nossa curva de juros. Então, se a gente pegar hoje lá no mercado financeiro e ver essa projeção, essas probabilidades para a reunião do Copom que acontece em dezembro, a probabilidade majoritária lá no mercado financeiro é de que a elevação da Selic seja de 2 pontos percentuais. Que coisa, hein? Bom, a gente está conversando aqui com a Camila Abdelmalak, economista-chefe da Veda Investimentos. Você falou aí do remédio amargo, né, Camila, que é o aumento dos juros. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, é que é sempre importante a gente lembrar, né, por que quando se eleva os juros, há uma maior dificuldade da retomada da atividade econômica, hein? Bom, a elevação da taxa de juros, ela encarece
o custo de crédito para a população e também para as empresas. E aí, quando a gente olha agora para as projeções do cenário econômico e vê essa possibilidade da taxa Selic encerrar 2021 até acima de 9,25 e que provavelmente no primeiro trimestre de 2022 ela vai estar um pouco acima dos 10%, provavelmente ali entre 11,5% e 12%, que são as apostas do mercado financeiro nesse momento, isso impacta na atividade econômica porque acaba postergando as decisões de investimento das empresas que precisam tomar crédito para expandir a operação, até mesmo da população que também acaba ficando um pouco mais parcimoniosa e criteriosa na contratação do crédito. Então, todas essas questões, elas acabam batendo no crescimento econômico, sem contar também que se nós estamos observando um processo de elevação de taxas de juros, é porque nós temos um processo inflacionário. E num cenário de inflação, a gente sabe que o poder de compra da população, ele fica comprometido. E aí, grande parte da população acaba focando nos gastos de subsistência e deixa aquele gasto supérfluo, que normalmente envolve aí os gastos com serviços, consumo de bens industrializados. Isso acaba ficando para depois. Para um outro momento, a população acaba focando no que é necessário. Então, a gente tem diversos efeitos aí em relação a essa elevação da taxa de juros que compromete a atividade econômica do país e vai complicar também, né, o quadro de recuperação do mercado de trabalho, infelizmente. Claro. Bom, voltando só um pouquinho aqui na questão da inflação e dos componentes, né, desse aumento de preço, você lembrou dos combustíveis, né? Eu estou aqui com um dado que é assombroso, né? A gasolina subiu pela sexta semana consecutiva e já acumula uma alta de 42% nos últimos 12 meses. 42%, né, aumentou o preço da gasolina nos últimos 12 meses, né? Só nesse ano de 2021, 38%. E a gente acompanha aí uma guerra de narrativas, né? O presidente da República xingando a Petrobras, culpando os governadores pelos impostos no combustível, a Petrobras fazendo publicidade no rádio, na TV, nos jornais, mostrando que a parte dela é só um pouco mais de R$2 no preço da gasolina. Como é que você acompanha todo esse imbróglio aí? Existe mesmo alguma possibilidade por parte do governo federal, dos estados, de reduzir o preço do combustível ou não tem jeito por conta do preço internacional, hein, Camila? Bom, pela política de preços que a Petrobras adota, né, o que está acontecendo em relação ao preço do combustível é simples, né? É uma questão da maneira que foi estabelecida ali o cálculo. Nós estamos acompanhando no cenário internacional um encarecimento do preço do petróleo. E aí não é uma questão específica do Brasil, é uma questão global. Quando a gente olha para as economias desenvolvidas e particularmente agora que o hemisfério norte entra no período de inverno, tem um encarecimento do preço de energia. A gente escuta alguns substitutos do petróleo que estão com o estoque comprometido em várias economias, e aí isso acaba colocando mais gás, mais pilha no preço do petróleo, e em conjunto a gente tem ali o cartel, que é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que vem mantendo o ritmo de oferta para as economias. Então a gente tem uma série de eventos na economia global que estão puxando o preço do petróleo. Em conjunto a gente tem um outro aspecto que também entra nessa fórmula da Petrobras, que é a taxa de câmbio. E aí a gente tem diversos fatores que justificam a desvalorização da nossa taxa de câmbio e corroboram para o encarecimento do preço do combustível. Então é uma questão muito delicada, né? Essa política de preços ela foi adotada lá na época do governo Michel Temer
com o intuito justamente de contornar distorções que a gente acompanhou em governos anteriores, que acabou até trazendo um agravamento de questão empresarial mesmo ali para a Petrobras ao represar os preços, e essa foi a estratégia. Então, a gente fica ali no dia a dia, tanto a população quanto os investidores, tensos com os desdobramentos que envolvem esse assunto, né? Se essa política de preços ela irá se manter ou se vai entrar alguma outra estratégia no meio de campo, né? Muito bem, para a gente fechar o nosso papo aqui, Camila, queria falar agora com a nossa ouvinte, o nosso ouvinte que está com, eu imagino que infelizmente deva ser a minoria hoje no Brasil, né, que está, o mês acaba, mas o dinheiro não, né, porque a maioria do pessoal, o dinheiro está acabando bem antes do mês e não está sobrando nada para investir. Agora, quem ainda, apesar de toda essa situação que a gente está vivendo no país, ainda consegue investir, qual a melhor estratégia nesse momento, hein? Bom, o cenário de investimentos ele voltou a ficar um pouquinho mais confortável para aquele investidor que estava acostumado com a renda fixa, né? Então, a gente acompanhou no último ano com a queda histórica da Selic ali para próximo de 2%, a dificuldade que os investidores encontravam para esses investimentos que têm um menor grau de risco, que é o investimento de renda fixa. E agora, com esse cenário de elevação de taxa de juros, onde a gente tem a Selic como principal referencial aí do rendimento desses investimentos, a gente voltou a encontrar oportunidades que garantem aí uma rentabilidade razoável para o investidor e com um grau de risco pequeno, principalmente quando a gente fala dos títulos públicos. Então, a gente tem um cenário de elevação de taxa de juros que torna mais confortável a rentabilidade desse tipo de investimento. No entanto, para o investidor que está começando, tem que prestar atenção, porque a referência que a gente tem que ter é justamente essa do cenário inflacionário, porque seja um investimento em renda fixa para quem é mais conservador, ou um investimento em renda variável para quem já tem um perfil um pouco mais agressivo, e isso tem que pelo menos manter o seu poder de compra. Então, a sua referência vai ser o índice de preços ao consumidor. Para você estar tendo um rendimento bom, ele tem que te garantir um rendimento acima da inflação. A inflação, no caso, em 2021, deve ficar acima de 10%, ao redor de 10,5%, e 2022, o quadro inflacionário também não vai dar sossego, deve ser aí ao redor de 5,5% e 6%. Para fechar mesmo agora, Camila, a gente acompanhou nos últimos meses, aí, nos 2 últimos anos, um aumento extremamente significativo do número de investidores na B3, né, a antiga Bovespa. Semana passada passou de 4 milhões o número de contas de pessoas físicas, né? Algumas pessoas têm mais de uma conta, são 3 milhões e 400 mil investidores, mas a gente voltar aí, acho que 2 anos tal, era pouco mais de 1 milhão, então deu um salto tremendo e, lógico, a gente sabe que tem muito a ver com esse juro baixo aí de 2%, que permaneceu por muito tempo, mas a pergunta que eu faço é, nessa nova realidade que a gente está vivendo aí, com juros nas alturas, você acha que continua essa tendência de aumento de investidores na Bovespa? Criou-se uma nova cultura? O Brasil tem chances aí de realmente começar a se aproximar de outros países mais desenvolvidos, onde a parcela de investidores em renda variável é bem maior? Nós ainda temos um grande trabalho a ser feito. Sim, a expectativa é que, conforme a população ela vai se educando melhor financeiramente, provavelmente o percentual de investidores em relação ao número da população aí, brasileira tende a aumentar. Lógico que o cenário de queda da taxa de juros no ano passado, ali para a mínima histórica de 2%, acabou forçando os investidores que já tinham ali um pouco de experiência nos investimentos a arriscar um pouco mais para ter alguma rentabilidade. Mas o fato é, nós não estamos num momento tão favorável para a Bolsa de Valores por conta de todos os desdobramentos do cenário político e como isso repercute na economia e nas projeções de lucro para as empresas,
mas temos grandes companhias ali dentro que, mesmo com um cenário econômico ruim, vão continuar garantindo bons resultados, porque algumas delas não têm a sua atividade tão correlacionada com a economia doméstica. Então, apesar desse noticiário ruim e a gente está acompanhando as perdas da Bolsa, né, que é um pouco maior do que 10% acumulado 2021, a tendência, sim, é de aumentar o número de participantes na B3. Muito bem, te agradece demais a participação aqui no CBN Madrugada da Camila Abdelmalak, economista-chefe da Veda Investimentos. Camila, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima oportunidade, hein? Bom dia, muito obrigada.